Senhoras e senhores, nesse momento, convidamos para apresentar o tema: a importância do relacionamento entre os poderes executivo e legislativo municipal para a construção de políticas públicas nos municípios, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. Mais uma vez, bom dia. Diante de um pequeno contratempo e atraso aqui, eu vou concorrer com o pior adversário que alguém tem diante de uma fala pública, que é o horário do almoço. Eu vou, portanto, reduzir a minha participação aqui, de modo que ninguém deixe de desfrutar de um dos melhores componentes da capital mineira, que é a nossa gastronomia. Belo Horizonte é uma cidade patrimônio cultural pela gastronomia da Unesco. Espero que vocês comam muito bem aqui nos nossos restaurantes e no que nós temos de melhor. Pessoal, eu quero destacar 3 pontos. O professor tem desses cacuetes de deixar as coisas bem claras para que a gente aqui não fique num blá 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 e que vocês levem talvez um pensamento aqui do que eu acho que deve ser o relacionamento de Câmara Municipal com Prefeitura. Vou começar com o primeiro ponto, que é o que eu acho que tem que ser o nosso papel enquanto vereador. Vereador não pode ficar gastando dinheiro e tempo da população e da prefeitura fazendo projeto de lei inútil. Isso tem que ser mantra nos nossos parlamentos. Sabe aquele projeto de lei sabidamente inconstitucional, sabidamente ilegal? Projeto de lei que autoriza a prefeitura a fazer dinheiro cair do céu. Projeto de lei que eu vou publicar na minha mídia social, mas que não vai virar lei de verdade. Projeto de lei daquela turma que acha que é deputado federal, né? O assunto é de município. O tema é de vereador e quer legislar sobre armas, drogas, aborto, coisas que são da Câmara dos Deputados Federais. Quer legislar como se fosse deputado federal, vai para Brasília. Não fica emporcalhando o município com lei que não vai virar lei. Primeira coisa, então, que uma Câmara Municipal tem que fazer para ter uma boa relação com a prefeitura, respeitando o povo, é legislar com seriedade. Eu tenho muito orgulho de ser advogado, mestre em Direito e professor de Direito Constitucional. Na primeira eleição que me garantiu o mandato de 2017 a 2020, 90%, vejam bem, 90% dos projetos de lei que foram votados na Câmara Municipal de Belo Horizonte eram inconstitucionais. Isso é uma vergonha para a Câmara Municipal da capital de todos os mineiros. Porque se a Câmara Municipal fica votando 90% de projeto inconstitucional em Belo Horizonte, que exemplo nós estamos dando para os 852 municípios? Porque capital tem que dar exemplo. Capital tem peso de responsabilidade, unidade federativa. O que foi feito a respeito? Com muito custo, porque quando eu entrei na Câmara, eu ainda era um animal mais exótico em relação à fauna que estava lá. Tive que aprender muito com os meus colegas a mudar também o comportamento, porque política não é imposição, política é diálogo. Mas na base do diálogo e da construção, nós mudamos o regimento interno. Sou conhecido por mudar o nosso regimento interno na Câmara. E o que nós fizemos? Nós empoderamos a Comissão de Legislação e Justiça. Aqui em Belo Horizonte, a comissão que em outros lugares recebe o nome de Comissão de Constituição e Justiça, é a nossa Comissão de Legislação e Justiça, porque falamos da lei orgânica. Antes, um projeto que era considerado inconstitucional e ilegal na CLJ, na Comissão de Legislação e Justiça, seguia tramitando. Que loucura! Ou seja, um projeto que é visivelmente contrário
ao que preconiza a Constituição da República do Estado, segue tramitando para quê? Tramitava na Comissão de Legislação e Justiça, nas outras comissões permanentes, chegava em plenário, votado pela aprovação em primeiro turno, votado pela aprovação em segundo turno e chega na mão do prefeito. Na hora que ele foi aprovado em segundo turno, aí o vereador vai para a internet, né? Aprovei a lei aqui na Câmara Municipal do Escola Sem Partido, que é um projeto inconstitucional, todo mundo sabe. Mas aí ele divulgou para os eleitores, fez aquele carnaval na internet e queimou dinheiro público e desperdiçou o bem mais precioso que a gente tem na vida política, tempo. O prefeito pega o projeto, vai vetar, e aí o veto volta para a Câmara. Veto mantido. Era o que na Câmara Municipal de Belo Horizonte a gente chamava de sim, sim, sim. Acabou. Nós mudamos o regimento e a CLJ passou de ser, de fato, um filtro do que era inconstitucional. Resultado, com um trabalho conjunto, nós reduzimos o número de projetos de lei de tramitação de 2017 para 2020 de 6.000 projetos de lei tramitando para 600 projetos de lei tramitando. Eu fui eleito presidente no final do ano passado, no dia 12 de dezembro, e tomei posse no dia 1º de janeiro. Um dos meus primeiros compromissos foi reduzir drasticamente o número de projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal aqui na capital. Nós tínhamos 683 projetos como eu entrei, e hoje, amém, nós temos menos de 100 projetos de lei tramitando na Câmara. Sabe como é que isso se deu? Com a presidência da Câmara, articulando com os colegas e falando, esse projeto aqui, colega, pode retirar, ele é inconstitucional, ele é inútil, não vai fazer bem para a cidade. CLJ, vamos deixar passar o que é projeto de verdade. Menos de 100 projetos de lei tramitando. Um trabalho forte no plenário para a gente dar celeridade nos projetos e a meta de veto zero. Um veto num projeto de lei, que não seja um veto político, que seja um veto técnico, é porque alguém errou num processo. Ou seja, o vereador que propôs não dialogou com o executivo, não dialogou com a consultoria técnica, e o meu primeiro recado para vocês, vereadores e vereadoras, se os senhores querem ser respeitados pela população, pela prefeitura, pela imprensa, não sejam legisladores irresponsáveis. Não brinquem de fazer leis. Fazer lei é uma coisa muito séria. A Assembleia Nacional Francesa, toda vez que aprova uma lei, pede desculpas ao povo. Porque uma lei é uma imposição de força do legislativo à população. Então, o primeiro recado que eu tenho aqui, para ser muito objetivo, lei não é brincadeira, legislar não é palhaçada, Câmara Municipal não é circo. É só assim que nós vamos ser respeitados pela população, tratando leis com seriedade. E aí vem o segundo ponto. Mídias sociais. Sou presidente de um poder legislativo que se quer sério. Sério. Esse ano, um vereador aqui em Belo Horizonte já renunciou para evitar cassação. No meu mandato, bandido vai para a cadeia. E eu peço aos senhores vereadores e vereadoras que não compactuem com bandalheira, que coloquem para fora das câmaras municipais aqueles que sujam a imagem de vereador e de vereadora. Porque senão todos nós pagamos. E aí eu vou às mídias sociais. Nós estamos vivendo um tempo, e olha quem está falando, sei a importância que as mídias sociais tiveram na minha eleição e na minha vida pública, mas eu não faço política para o Instagram ou para o Twitter, faço política para o povo. E tem gente que está achando que política é apenas um espetáculo que se faz na internet, sem discutir os problemas com a profundidade que eles merecem e sem entender que o tempo da política não é o tempo de uma curtida ou de uma compartilhada. Discutir orçamento leva tempo sério, sim. A audiência pública não é chicana para ficar fazendo simplesmente demagogia. E nós que temos bom senso
e que não estamos fazendo política para viver numa briga eterna, nós precisamos deixar claro que o plenário não é lugar de briga permanente, não é lugar de quem quer aparecer em cima de toda uma instituição, ter voz enquanto os outros não têm. Senhores vereadores e vereadoras, para terem uma boa relação com o povo e com a prefeitura, não podem deixar pautas simplesmente midiáticas tomarem conta do que é sério. Vou dar um exemplo. Recentemente, as escolas públicas foram todas temas de muitas matérias de jornais, por causa dos acidentes que aconteceram. Escola é lugar para ficar aberto, integrado à população, ao bairro, de preferência ser um hub social que conecta famílias, vilas, comunidades. Aí vem a facilidade do botão de pânico. Vamos botar botão de pânico em tudo, vamos botar polícia em tudo, vamos fechar, vamos gradear. Aí eu consigo a mídia, eu posto no Instagram, eu faço um TikTok e estou resolvendo um problema. Mentira! Vereador não é palhaço. Vereador não é animador de auditório. Vamos nos dar respeito. Segundo recado que eu tenho para vocês aqui é que política pública se faz com seriedade, com dados, com estatísticas. Cuidar de saúde, de segurança, isso tudo é muito importante. E comunicação é algo que vocês não podem deixar de lado. Vou dar, por exemplo, nesse segundo recado, o que está acontecendo em Belo Horizonte. Vocês estão acompanhando que ônibus não é um problema só nosso. Quantas cidades aqui sofrem, deixa eu testar, com o transporte coletivo? Quem está tendo problema aqui? É muita gente que sabe que nos grandes municípios tem problema. Aí a Prefeitura de Belo Horizonte resolve ir para a televisão, vereador, colocando comercial assim: se a Câmara não aprovar o projeto de subsídio, a passagem não abaixa. Milhões na Globo, na Record, onde for. E um vereador que não se curva, e um vereador que não tem medo de executivo, faz uma pergunta definidora. Ok, Prefeitura. E se esse projeto for aprovado, a passagem vai para quanto? Simples assim. Eu insisto, comunicação é coisa séria. Política se faz com dados, com responsabilidade. Então, para vereador e vereadora se dar respeito, a gente não pode se curvar ao medo. Coragem é a virtude mais importante, porque ela garante as outras. E agora nós estamos discutindo com seriedade o tema da mobilidade. Qual é o problema, vereador e vereadora, que você quer resolver? Não tente resolver todos, porque senão você não vai resolver nenhum. Mas eu garanto que se você escolher o seu problema, o problema do seu município, que é seu, a cidade anda. E se a Câmara estiver muito unida e integrada, a de Belo Horizonte tem 41 vereadores, 8 comissões, 9 comissões permanentes, e se cada um dos vereadores se dedicar a um problema específico para chamar de seu, a Câmara unida começa a ajudar o Executivo. Para os vereadores que querem ter destaque midiático da maneira correta, escolham um problema que as pessoas vão te ter como referência para falar. Este daqui é o vereador que trata da mobilidade, esse é o que trata da saúde, esse é o que trata da segurança, ali está o da sustentabilidade do meio ambiente, aquela está tratando das mulheres, o outro da política urbana. E não o vereador que fala do ridículo A ou do ridículo B, o que briga para o partido A, o que briga pelo partido B. Eu sei lá e quero lá saber se o vereador quer ser mais puxa-saco do Lula ou do Bolsonaro. Eu quero que ambos vão para o inferno. Eu sou o vereador que cuida de Belo Horizonte. Eu sou o vereador que briga por Belo Horizonte. Quem quiser ficar sendo mais puxa-saco do Lula, fique à vontade. Quem quiser puxar-saco do Bolsonaro, fique à vontade. Eu sou Belo Horizonte. E, para falar de Belo Horizonte, eu sento com o presidente que for, com o governador que for, com quem tiver no poder e que o povo colocar. O nosso compromisso não é ficar fazendo palanque
para a política nacional. Política está na cidade, gente. Belo Horizonte está precisando de metrô, que demorou a ser concedido. Se é o Lula ou se é o Bolsonaro, é Belo Horizonte que tem que prevalecer. Não deixem as brigas nacionais, os populismos de lá ou acolá, contaminarem o plenário da Câmara Municipal. Câmara Municipal fala de mobilidade, de lixo, de iluminação pública, de ensino fundamental, de creche, de obras de infraestrutura. Se é para brigar, junta todo mundo e briga para trazer dinheiro. Briga para trazer dinheiro. Nos próximos dias eu vou estar com o governador Romeu Zema para entregar a ele o anteprojeto de lei de integração tarifária da região metropolitana. Eu sinto o peso nos ombros de ser presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, de uma cidade que, com os últimos prefeitos, não liderou a região metropolitana. Nós temos 34 municípios muito importantes aqui, que concentram 1/3 da população de Minas Gerais. E Contagem, Betim, Nova Lima, Belo Horizonte, todas as cidades precisam dialogar como um município só. Eu sou desses que penso que a Federação Brasileira tem uma falha. Falta um ente, que é o ente metropolitano. Eu atualmente tenho feito um mestrado em cidades pela London School of Economics and Political Science, justamente sobre cidades e a integração metropolitana. O fato de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima não tratarem ônibus como uma situação que é de todos nós, deixa a gente para trás em relação a municípios que tratam de saúde com consórcio de uma maneira muito mais integrada com o que a gente deveria estar fazendo aqui. Então, primeiro ponto, legislar é coisa séria. Segundo ponto, a Câmara tem que utilizar as ferramentas de comunicação e gestão pública para atuar a favor da população. E terceiro ponto, e ponto final, porque eu não quero cansá-los e quero garantir que todo mundo coma muito bem em Belo Horizonte, é que a relação com a Prefeitura tem que partir de um raciocínio. Qual vereador eu sou imaginando que ali na cadeira de prefeito estaria eu? É muito importante vocês se colocarem no lugar do prefeito. Muito. Eu sou muito sério ao imaginar que, olha, e se eu estiver na cadeira de prefeito de Belo Horizonte? Como é que eu gostaria que a Câmara Municipal atuasse em relação a mim? Aí vem algumas questões. Primeiro, vocês já notaram como é que as câmaras municipais, em geral, votam lei orçamentária? Não pode. Lei orçamentária, das coisas mais sérias que nós estamos votando. Pode ser aquela votação corrida para os cocos, não. Presidente de comissão de orçamento tem que trabalhar sério para garantir que cada centavo que está indo para cada política pública faça sentido. Ah, não quero votar reforma previdenciária. Ah, aumento do servidor vai ser de 50%. Ah, a política tem que custar o que seja. E se fosse o senhor sentado na cadeira de prefeito? Passando as dificuldades orçamentárias, restrições orçamentárias de Brasília, crise atrás de crise. Então, o vereador tem que se imaginar no poder executivo. Porque o Brasil tem essa falha, né? Em cidades europeias e outras cidades do mundo, não tem prefeito. A Câmara tem o ônus e o bônus de ser poder. Muitas cidades europeias têm uma espécie de primeiro-ministro. Ou seja, o presidente da Câmara é o prefeito. No Brasil, nós temos esse descolamento, que cabe ao parlamento decidir o orçamento, mas não cabe executar. E isso cria, na cabeça de alguns parlamentares, a ideia de que a gente pode criar lei de orçamento de mentirinha. Não, a conta tem que fechar. Responsabilidade fiscal é muito importante, porque na hora que o dinheiro acaba, na hora que o município entra no vermelho, a bola de neve só aumenta. E é isso que eles fazem em alguns lugares aí. Então, o terceiro ponto da minha fala, muito sincera aqui com vocês, é que todo vereador, para ser um bom vereador e um vereador que respeita a própria cidade, tem que se imaginar prefeito. Tem que visualizar a cadeira de prefeito e sentar lá. Falar, e se eu fosse prefeito?
Eu ia querer uma Câmara criando lei que gera despesa que eu não tenho onde gastar? Claro que não. Ao mesmo tempo, prefeitura tem que saber negociar com Câmara tendo palavra. Palavra. Eu falo com os meus colegas vereadores, ontem fui numa reunião na Secretaria de Governo acompanhado de 12 vereadores. Vocês conhecem aquela história, né? Tem uma vereadora muito querida, Aloíde Gonçalves, da região norte de Belo Horizonte. Poxa, prefeitura, mas estão atendendo na minha rua, a rua que eu pedi o asfaltamento, um outro vereador que pegou o pedido depois de mim. Quem não conhece essa história? Prefeitura tem que ter juízo de entender que os vereadores têm as suas bases, têm os seus trabalhos regionais, tem que ter uma planilha muito clara. Se um dia eu fosse prefeito, na minha sala ia ter um Excel enorme. Tabela 1, nome dos vereadores, tabela 2, tema, entregas de cada um, para você conferir em tempo real. Porque vereador, seja ele oposição, situação, independente, ele é aliado do governo, no sentido em que ele está levando, não é uma invenção da cabeça dele, não, ele está levando uma demanda do povo. Quando um vereador chega com um buraco de rua, com uma árvore que precisa ser podada, com um poste que não está funcionando, com um hospital que precisa de melhoria, ele está trabalhando para o prefeito. Bobo o prefeito que não sabe trazer todos esses parlamentares para si. Bobo o prefeito que não acorda 6 horas da manhã e vai dormir meia-noite depois de cumprir a agenda com todos os vereadores da Câmara Municipal. Bobo o prefeito que não reserva um dia por semana para sentar com o presidente da Câmara e ouvi-lo, entender as agrúrias dos seus parlamentares. Bobo é o prefeito que não entende que parlamento forte é cidade que funciona. Eu respeito demais a nossa função, gente. Atualmente eu tenho um aplicativo, estava vendo a palestra ali sobre dados, esse aplicativo chama-se Tem Meu Voto. Inclusive, todos vocês que são vereadores podem utilizar. Se algum eleitor meu tem algum problema na rua dele, ele faz uma foto, geolocaliza e me manda. Já vai direto para a equipe que tem todo o relacionamento com todos os canais da prefeitura. Hoje, nós temos votação na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Está aqui, ó. Projeto de Lei 536, projeto de Lei 468. O cidadão clica, abre o que é o projeto de lei, ele tem acesso ao texto, ele pode opinar sim ou não, ele entende quando foi o placar. Está aqui, ó. Qualquer cidadão de Belo Horizonte sabe o que está sendo votado na Câmara Municipal em tempo real. Pode mandar os problemas dos seus bairros. Gente, tecnologia não é só Twitter e Facebook dando uma de papagaio. É trazer o cidadão para participar, é mostrar o que é seu dia a dia como vereador, o que você está votando, o que você está fazendo. Aí você ganha credibilidade. Sei que não vai dar para a gente conversar aqui, geralmente num momento como esse eu gosto de falar pouco e ouvir as perguntas, mas eu divulgo também, muita gente estava falando assim que ficou muito triste que eu saí das mídias sociais, fiquei 2 anos afastado, mas eu estou de volta. Então, quem quiser me seguir no Twitter ou no Instagram, é @G de Gabriel, S de Souza, Marques, M de GSMA, 1986. É um nome terrível, eu sei, para uma rede social, mas era o que tinha na hora que eu voltei. Então, é @GSMA, 1986, ano que eu nasci. Estou com 37 anos, igual o nosso querido presidente da Assembleia, Tadeuzinho, que é um amigo muito querido, atualmente governador, e tem feito um belo trabalho. Minha mensagem final aqui para vocês é essa revisão. Legislar é coisa séria. Política se faz com dados e não com circo. E terceiro, respeito é uma coisa que a prefeitura tem que ter por bem ou por mal, a Câmara de Vereadores. E bobo é o prefeito que não sabe se aliar a uma Câmara e governar a favor da cidade. Tá bom? Muito obrigado a vocês, um excelente dia. Sejam muito bem-vindos a essa cidade que eu amo. Belo Horizonte é a melhor cidade do planeta e vai ser cada dia uma cidade ainda melhor. Até mais.